Ele parecia um homem comum. Um empresário de sucesso. Alguém que você poderia confiar. Mas por trás do sorriso e da maquiagem de palhaço, escondia-se um dos assassinos mais cruéis da história dos Estados Unidos. Mas quem foi John Wayne Gacy? Gacy nasceu em 1942, em Chicago. Sua infância foi marcada por um pai abusivo e uma luta interna com sua identidade. Nos anos 70, tornou-se um empresário respeitado, organizador de festas comunitárias e até se vestia de palhaço para animar crianças. Mas, por trás dessa fachada amigável, ele tinha um segredo macabro. Entre 1972 e 1978, Gacy assassinou pelo menos 33 jovens e adolescentes. Ele atraía suas vítimas prometendo trabalho, festas ou até pedindo ajuda com pequenos serviços. Em 1976, suspeitando que Gacy pode ser responsável pelo desaparecimento de um menino de 9 anos, a Divisão Juvenil da Polícia de Chicago faz vigilância em sua casa, a leste do Aeroporto Internacional O'Hare, embora esteja fora de sua jurisdição. Eles não conseguem construir um caso contra Gacy. Em 1977, Gacy é preso pela polícia de Chicago depois que um adolescente de 19 anos do North Side diz que o homem o sequestrou sob a mira de uma arma e o forçou a praticar atos sexuais. O relatório policial mostra que, quando foi levado sob custódia, Gacy admitiu ter se envolvido nos atos com os jovens e sua brutalidade, mas negou que o adolescente fosse um participante involuntário. Um promotor público assistente decide não processar Gacy. Em 1978, Robert P.S., um estudante de 15 anos do segundo ano da Maine West High School, se prepara para encerrar seu turno na Nissan Pharmacy na Toa Avenue em Des Plaines por volta das 21 horas. Sua mãe, Elizabeth, chega para buscá-lo e levá-lo de volta à casa deles em Des Plaines para comemorar seu aniversário de 46 anos com a família. P.S., no entanto, diz à mãe para esperar alguns minutos porque ele tem que ver um homem sobre um trabalho de construção que paga $5 por hora. Quase o dobro do que ele ganha na farmácia. Ele não é visto vivo novamente. Depois de esperar, Elizabeth P.S. fica alarmada e dirige de volta para sua casa. Ela retorna à área com o marido Harold, o filho Ken, a filha Carrie e os 2 pastores alemães da família. A busca deles não dá em nada. Às 23h29, Elizabeth P.S. chega à delegacia de polícia de Des Plaines para registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento de seu filho. O tenente Cosenza, cujo filho frequenta a mesma escola de ensino médio que P.S., insiste em uma investigação aprofundada. Ele descobre que Gacy, cuja PDM Contractors havia reformado recentemente a Nissan Pharmacy, era o homem com quem P.S. foi falar sobre um emprego. Gacy é convidado a ir à delegacia para interrogatório. Às 23 horas, Gacy liga para Cosenza e pergunta: "Você ainda quer falar comigo?" "Sim." Cosenza responde: "Quanto tempo você acha que vai levar para chegar aqui?" "Meia hora", diz Gacy. Cosenza espera até 1 da manhã, mas Gacy não aparece. A polícia descobre mais tarde que, após o telefonema, Gacy vai até seu sótão, pega o corpo do garoto P.S. e o coloca no porta-malas de seu carro. Ele dirige para o sul de Joliet e joga o corpo no rio Des Plaines. Investigadores mais tarde descobrem que o carro de Gacy foi rebocado de um banco de neve às 2 da manhã na Tri-State Tollway ao norte da Ogden Avenue, cerca de 38 milhas ao norte de onde Gacy diria mais tarde que jogou o corpo de P.S. Registros da empresa de guinchos ajudam as autoridades a determinarem 1 hora o momento em que Gacy se desfez do corpo do jovem. Às 3h20 da manhã, Gacy entra na delegacia de polícia de Des Plaines com lama nas calças e sapatos. Ele pede para falar com Cosenza, mas é informado para voltar mais tarde. Ele retorna e dá aos policiais uma breve declaração. Cosenza pede a Gacy as chaves de sua casa, mostrando a ele o mandado de busca. Gacy protesta, mas entrega suas chaves. Dentro da casa, a polícia e um técnico de evidências do escritório do xerife do condado de Cook descobrem um recibo de um rolo de filme sendo revelado. A família P.S. diz que o recibo pertence a uma amiga do filho deles. P.S. ofereceu para revelar o filme para ela. Eles apreendem outros itens de dentro da casa, bem como o carro, a van e uma caminhonete de Gacy para serem revistados mais tarde. Nenhum outro item relacionado a P.S. foi encontrado, mas a polícia conclui que P.S. estava na casa de Gacy. Gacy, 2 vezes casado, 2 vezes divorciado e atualmente morando sozinho, é solto da prisão por volta das 23 horas. Um dia após a polícia colocar Gacy sob vigilância 24 horas por dia, um objeto encontrado pela polícia na Maine West High School é ligado a John SZYC, um jovem desaparecido há 2 anos. No mesmo dia,
Um funcionário da GACI contou à polícia que 2 ex-funcionários haviam desaparecido. GACI convida 2 policiais para dentro de sua casa para o café da manhã. Ambos sentem o cheiro da morte. Os advogados de GACI entraram com uma ação de direitos civis de $750 mil contra Desplaines e seu departamento de polícia, acusando os policiais de estarem assediando seu cliente com buscas e apreensões ilegais e destruindo sua reputação com a investigação. Em 1968, GACI se declarou culpado de uma acusação de sodomia de um adolescente enquanto vivia em Waterloo, Iowa, e foi sentenciado a 10 anos de prisão. Ele foi libertado em liberdade condicional em 1970 e autorizado a retornar a Chicago para cumprir sua liberdade condicional, que terminou em outubro de 1971. Enquanto está sob vigilância policial, GACI é visto entregando um pacote contendo maconha a um funcionário de posto de gasolina. GACI é seguido e preso. A polícia foi informada de que GACI já admitiu ao seu advogado que cometeu, talvez 30 assassinatos. Com GACI sob custódia, a polícia de Desplaines e os investigadores do gabinete do xerife do condado de Cook obtêm um mandado e entram novamente na casa térrea de GACI. A polícia acusa GACI de manter Pies lá contra sua vontade e ameaça rasgar o chão para encontrar o corpo do adolescente. GACI nega que Pies esteja lá, mas diz que foi forçado a matar um homem em legítima defesa e o enterrou sob o piso de concreto de sua garagem. Ele leva os investigadores até a garagem, com uma lata de tinta spray, marca o local no chão onde o corpo está enterrado. A polícia também descobre um alçapão no vão da casa, onde encontram partes de pelo menos 3 corpos. Em uma declaração verbal desconexa que durou várias horas, GACI conta à polícia que matou 32 jovens homens após ter relações sexuais com eles. Ele fala de si mesmo na terceira pessoa, dizendo que os assassinatos e atos sexuais foram cometidos por Jack ou John. Ele diz que enterrou os corpos de 27 vítimas em sua propriedade, 29 seriam descobertos, a maioria deles no vão subterrâneo. 5 outros corpos, 4 seriam encontrados pela polícia, incluindo de Pies, foram jogados em rios ao sul de Chicago, diz GACI. Ele desenha um diagrama mostrando onde os corpos estão enterrados e dá os nomes de 6 de suas vítimas. GACI é acusado do assassinato de Pies, embora o corpo do jovem não tenha sido encontrado. Enquanto GACI é transferido para o Hospital Cermak da prisão do condado de Cook, sua casa é desmontada e a busca por vítimas continua. Documentos, carteiras e outros pertences de jovens desaparecidos da área de Chicago, incluindo John SYC, de 19 anos, e Gregory Godzik, de 17 anos, são encontrados dentro de sua casa. Um antropólogo e um especialista em odontologia são trazidos à casa para ajudar com as evidências. Pais de meninos desaparecidos, de lugares tão distantes quanto Londres, ligam para tentar descobrir a identidade de qualquer uma das vítimas. A descoberta de um sinal vermelho e um rádio da polícia no carro de GACI leva as autoridades a supor que ele pode ter se passado por policial para atrair vítimas desavisadas para seu Oldsmobile preto de último modelo. Como o legista-chefe do condado de Cook, Robert Stein, diz que há evidências de que mais corpos estão enterrados sob a casa, menos de 2 dúzias de parentes contataram a polícia na tentativa de identificar as vítimas. GACI, no entanto, não pode ser acusado pelas mortes das vítimas cujos corpos são encontrados em sua propriedade até que sejam identificadas. Uma linha direta nacional gratuita foi criada para que adolescentes fugitivos avisem familiares e amigos de que estão seguros após o caso GACI. À medida que o número de mortos sobe para 29, com os trabalhadores continuando a desmontar a casa, especialistas odontológicos anunciam que o primeiro corpo encontrado na propriedade de GACI pertence a John Butovich, de 18 anos, de Chicago. Butovich trabalhou para GACI antes de desaparecer em 1º de agosto de 1975. Seus pais disseram que o filho foi à casa de GACI naquele dia para cobrar o dinheiro que ele disse que GACI lhe devia. Enquanto era interrogado pela polícia em 21 de dezembro de 1978, GACI levou os policiais até sua garagem e mostrou a eles onde um corpo, mais tarde identificado como Butovich, estava enterrado. O corpo foi exumado no dia seguinte. As autoridades também anunciam que o corpo de James Mazara, de 20 anos, de Elwood Park, desaparecido desde o mês anterior, foi retirado do rio Desplaines em 28 de dezembro de 1978 e identificado positivamente. Ele foi encontrado na mesma área onde o corpo de Frank Landingin foi encontrado em 12 de novembro de 1978. GACI disse à polícia que vários corpos podem ser encontrados na junção dos rios Desplaines e Kankakee, ao sul de Joliet. Especialistas se reúnem com o legista do condado de Cook para comparar 27 conjuntos de prontuários odontológicos, criados após examinar os conjuntos de dentes superiores e inferiores de cada vítima, com os 12 enviados por parentes de jovens desaparecidos.
Eles identificam mais 3 vítimas, totalizando 6 identificações até esta data. Gregory Godzik, de Chicago, que tinha 17 anos quando desapareceu em 11 de dezembro de 1976. John SYC, de Chicago, 19 anos, que desapareceu em 20 de janeiro de 1977. Rick Johnston, de Bensenville, 17, que foi visto pela última vez em 8 de junho de 1976, depois que sua mãe o deixou em um show. Os investigadores acreditam que a entrega de prontuários para comparação pode ser lenta porque os pais estão relutantes em admitir que seus filhos se encontraram com Gacy. Enquanto isso, o Chicago Metropolitan Clown Guild realiza uma entrevista coletiva para dizer que a propensão de Gacy em interpretar Pogo, o palhaço, fez com que outros palhaços na área de Chicago perdessem reservas porque as mães têm medo de ter palhaços perto de seus filhos. As autoridades se encontram com Gacy, que lhes assegura: "Vocês têm todos os corpos." 27 foram recuperados em sua propriedade e mais 2 foram retirados do rio des Plaines perto de Joliet. Gacy diz que cada uma das vítimas, moradores do condado de Cook, foi morta dentro de sua casa e foi somente depois que o vão sob sua casa ficou lotado que ele começou a descartar os corpos no rio. Ele também descreve como matou a primeira pessoa dentro de seu quarto em 3 de janeiro de 1972, esfaqueando. Ele teria dito que era um jovem que ele pegou na estação de ônibus Greyhound no Loop. Os investigadores encontram uma grande mancha de sangue na parte inferior do carpete do quarto. Em 1986, a vítima é identificada como Timothy Jack McCoy, de 16 anos. Mas o corpo ainda procurado é o de Robert P.S., de 15 anos, de Des Plaines, a única pessoa que Gacy é acusado de assassinar. Os investigadores dizem que Gacy admitiu no mês anterior que matou P.S. e jogou o corpo no rio. O casaco cheio de plumas é encontrado exatamente onde Gacy diz aos investigadores para procurarem, sob o piso da lavanderia. Mais tarde, os parentes de P.S. confirmam que ele pertencia a ele. Acredita-se que seja a última vítima de Gacy. A polícia tinha evidências no carro e na casa de Gacy ligadas a P.S. Gacy confessou ter jogado o corpo de P.S. no rio des Plaines e foi preso por seu assassinato. Mas P.S. não é identificado positivamente como uma vítima de Gacy até que os prontuários dentários e raios-x o confirmem. Com a Suprema Corte de Illinois se recusando a permitir mais atrasos, a casa dos Gacy é demolida por funcionários do condado. Já sob indiciamento pelos assassinatos de 7 jovens, Gacy é indiciado por mais 26 por um grande júri do condado de Cook. Com 33 no total, é o maior número cobrado de uma pessoa na história dos Estados Unidos na época. Após 5 semanas de depoimentos de psiquiatras, policiais, vizinhos, conhecidos e familiares das vítimas, um júri leva menos de 2 horas para condenar Gacy pelo assassinato de 33 jovens. Pais e parentes das vítimas de Gacy rompem em aplausos quando é anunciado por volta das 18h30 que Gacy foi sentenciado à morte. O juiz Garipo define uma data de execução para 2 de junho de 1980, mas a sentença é automaticamente suspensa enquanto o caso é apelado para a Suprema Corte de Illinois. O tribunal confirma a condenação de Gacy em 12 de março de 1980 por 33 assassinatos e mantém a pena de morte. Em um parecer de 72 páginas, o tribunal rejeita todas as 39 questões levantadas pelos advogados de Gacy, incluindo argumentos de que Gacy, embora tenha admitido os assassinatos, foi impedido durante o julgamento de provar adequadamente sua insanidade. Em 1994, com todos os seus recursos legais esgotados, Gacy morre após uma injeção letal de produtos químicos às 12h58 da manhã no Stateville Correctional Center, perto de Joliet. Sua última refeição inclui frango frito e camarão borboleta. Em 25 de outubro de 2021, terceira vítima desconhecida de Gacy é identificada. Francis Wayne Alexander é identificado. O xerife do condado de Cook, Tom Dart, anuncia em uma coletiva de imprensa. Ele era conhecido anteriormente como vítima número 5. O corpo de Alexander foi descoberto dentro da casa de Gacy em 26 de dezembro de 1978. Ele foi morto, dizem as autoridades, entre o início de 1976 e o início de 1977. Restam apenas 5 vítimas desconhecidas de Gacy. Foi executado por injeção letal. Suas últimas palavras: "Beije minha bunda." John Wayne Gacy provou que o verdadeiro terror pode estar por trás dos rostos mais amigáveis. Seu caso se tornou um dos mais macabros da história criminal, e até hoje seu nome causa arrepios. E você, já imaginou quantos segredos podem estar escondidos sob a casa de alguém?